Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desse sabadão, sábado muito agitado, muito movimentado aqui na nossa colina histórica. E é claro, automaticamente, se tivermos um sábado agitado, teremos também um Boa Noite Gigante assim. Vamos trazer aqui a vocês informações, meu amigo, que movimentaram muito essas últimas horas sobre o atacante Richarlison. Torcedor vascaíno, é difícil de entender o Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha só, Pedrinho, se você aí tá usando de estratégia mostrar para o mercado que não tem dinheiro e no final de tudo tem uma bufunfa guardada aí nos cofres, eu te parabenizo, porque é uma ideia muito inteligente, pois, diante de tudo que vem acontecendo, torcedor, parece que realmente é hoje a realidade do Vasco da Gama, pois, simplesmente, nesse sabadão, a gente teve aí a informação de que Richarlison da seleção brasileira, Richarlison do Tottenham, foi um nome que o Vasco da Gama procurou, conversou e buscou a contratação. O Vasco vinha tentando negociar com o Tottenham um empréstimo de Richarlison até o final do ano. A gente, é claro, vai trazer isso aqui a vocês. O Vasco sentou para negociar com o clube inglês a contratação do atacante e, além dessa, também trazer muitas outras novidades sobre o mercado da bola. Um Boa Noite Gigante que está saindo, sim, um pouquinho mais tarde do que o normal. A gente sempre, coloca o Boa Noite Gigante para vocês bem mais cedo. Entretanto, gente, sabadão, estamos aí no final de ano, festas, sabemos como acontece e eu, como todos vocês aí do outro lado, tô nesse clima de festa, tô nesse clima aí de final de ano, então não tô no meu cenário, não tô no meu estúdio, mas tô aqui falando de Vasco, trazendo as informações do nosso Cruz Maltino a vocês, pois é o meu compromisso, é o nosso compromisso, sempre deixar você, torcedor vascaíno, muito bem informado, independente do lugar, a gente vai estar aqui. Entretanto, antes de começar aí o vídeo, antes de trazer todas as informações sobre o Vasco, temos muitas novidades a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante. Faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos todos os dias aqui, 3 vezes por dia, sempre deixando você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado e por dentro das últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Então, é claro, você aí que está do outro lado, está à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, de um canal que te deixe muito bem informado sobre as últimas novidades do nosso Cruz Maltino, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha aí fazer parte da nossa família. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês, tá? Então não saia desse Boa Noite Gigante sem se inscrever, sem curtir o nosso vídeo, sem compartilhar aí o nosso canal para os seus amigos. Fechou? Tô merecendo, Sabadão à noite, a gente aqui trazendo as informações do Vasco. Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, esse Boa Noite Gigante, falando, meu amigo torcedor vascaíno, sobre, acho que é a grande informação desse sábado, Poderia começar aqui de vários outros jeitos, e sim, poderia mesmo, mas eu acho que a gente tem que começar sempre pelo assunto que mais interessa. E tenho convicção que a grande maioria de vocês aí abriram esse vídeo para buscar entender mais sobre o assunto Richarlison. Informação, assim, bombástica, Informação bombástica que pegou todo o torcedor vascaíno de surpresa. Qual é a informação? A informação que temos a trazer aqui a vocês, que esse atleta que hoje não está feliz no Tottenham, essa é a informação que a gente tem a trazer. Um jogador que ele vem sendo utilizado porque é um baita de um atleta, É um baita de um nome. A gente está falando de um jogador que foi titular da última Copa do Mundo sob o comando técnico Tite. Então nunca podemos citar o Richarlison e dizer que é qualquer atleta. Não, não é. Richarlison é um bom jogador que aqui no Brasil fez muito sucesso vestindo as cores do Fluminense. Entretanto, não teve uma passagem tão boa até o momento no futebol europeu. Ele chega na Europa em 2017, vai muito bem no Watford, passa por Everton, onde também faz 4 temporadas brilhantes. E no Tottenham, quando ele sobe um pouquinho de patamar na sua carreira, ele não consegue demonstrar aquele bom futebol que demonstrou no Watford, que demonstrou no Fluminense, que demonstrou no Everton. Richarlison chega em 22, já nesse ano de Copa do Mundo,
No ano de 2022 ele é titular da equipe, assim como também foi no ano passado, na temporada passada. Teve aí em 31 partidas 12 gols e 4 assistências. E nessa temporada o Richarlison em 7 jogos tem 1 gol marcado e 1 assistência dada. É um jogador utilizado, entretanto, que não tem números muito bons. O Richarlison recentemente sofreu com depressão, ele mesmo fez questão, né, de vir a público e dizer sobre esse sentimento que ele estava sentindo, um sentimento complexo, complicado, que automaticamente fez com que o desempenho dele dentro das 4 linhas fosse, assim, tivesse realmente uma consequência negativa. O Richarlison caiu de rendimento durante esse processo ruim que ele estava passando na sua carreira, mas hoje a informação é que ele já está melhor, já superou esse processo de depressão que ele infelizmente viveu, mas ainda não está aparecendo, sabe? O Richarlison não está aparecendo. Richarlison, que foi titular da seleção brasileira em 2022, está apagado. E aí, automaticamente, o jogador quer voltar a aparecer. E, nesse momento, o mercado, ele entendeu, e esse é até um recado importante para você, vascaíno, para você que gosta de acompanhar o futebol, o mercado hoje entendeu o seguinte: talvez é melhor um jogador que atua na Europa jogar em um grande clube do Brasil do que jogar em um clube de médio porte, um clube pequeno do futebol europeu. Vai se destacar mais aqui, é um movimento hoje natural do mercado. A gente, por exemplo, viu o Gerson do Flamengo, né, que atuou na Europa no Olympique de Marselha, que atuou na Europa na Roma, mas foi no Brasil, no Flamengo, que ele conseguiu destaque para chegar a uma seleção brasileira. E essa é a situação, por exemplo, que vai acontecer muito provavelmente já com o Andrés Pereira. O Andrés Pereira, que no Flamengo se destacou, foi cotado para a seleção brasileira. No Fulham, está jogando muita bola, é um dos destaques do clube inglês, mas não está tendo espaço na seleção, porque não tem visibilidade. E hoje, a expectativa é que o Andrés feche com o Palmeiras. Ele mesmo deu uma entrevista revelando que sim, hoje a visibilidade está no Brasil. Mesmo ele desempenhando bem no Fulham, a possibilidade dele no Brasil conseguir a convocação vestindo a camisa do Palmeiras é muito maior. Então hoje esse é um movimento natural do mercado e por isso o nome do Richarlison foi cotado recentemente para vestir a camisa do Fluminense. O Fluminense tentou a contratação do jogador, mas esbarrou no Tottenham, assim como o Vasco também nos últimos dias fez contato com o empresário e o atleta. Informações é que o Vasco propôs uma transferência por empréstimo. O Vasco colocou na mesa do Richarlison esse projeto, né? O empréstimo de 1 ano até o final do ano, assim como o Vasco propôs junto ao Aston Villa por Felipe Coutinho, e as negociações deram certo, né? Um empréstimo de 1 ano, com o Vasco pagando os vencimentos do jogador. A diretoria vascaína, de acordo com informações do GE, dadas agora há pouco, tratou o assunto direto com o atacante, mas nada foi formalizado, né? Nenhuma proposta foi formalizada ao clube inglês. Por quê? Porque durante esse processo de conversas entre Vasco e Richarlison, o Richarlison agradeceu o interesse do Vasco, mas sinalizou que nesse momento está nos planos do Tottenham, está nos planos do clube inglês, onde tem contrato até junho de 2027. A mesma resposta que o Richarlison deu ao Vasco foi uma resposta também que o Richarlison deu ao Fluminense, que recentemente buscou, né, a contratação do jogador para a disputa do Mundial de Clubes, que o Fluminense vai disputar aí no meio do ano em território norte-americano. E por que o Vasco tentou a contratação do Richarlison? É algo importante, né, a trazer aqui a vocês. O que motivou o Vasco da Gama a tentar a contratação do atacante de seleção brasileira, de Tottenham, de Everton, de Watford, foi o fato do Richarlison ser um torcedor vascaíno. O Richarlison, ele é um torcedor vascaíno de infância. Diversos momentos, Richarlison já admitiu isso, já admitiu que o Vasco da Gama é o seu clube do coração e que, acima de tudo, tem o sonho de vestir a camisa Cruz Maltino quando voltar ao futebol brasileiro. Então o Vasco se apegou a essa situação, se apegou a esse sentimento revelado pelo próprio jogador para tentar a sua contratação nesse momento. Caso, é claro, né, receber esse sinal verde de Richarlison na conversa que aconteceu nesses últimos dias, o Vasco iria, contudo, avançar junto ao Tottenham nas tratativas para tentar essa contratação por empréstimo válido por 1 ano. Entretanto, como não aconteceu, como o Richarlison já de início deixou muito bem claro que o Tottenham está com as portas fechadas, o Vasco nem perdeu tempo. Entretanto, tem uma porta aí que está aberta, né? É o Vasco mostrando que está se movimentando no mercado e que, se conseguir, se achar o nome certo, vai trazer uma contratação de peso para a temporada de 2025. Eu acho que esse movimento que o Vasco fez no mercado com relação ao Richarlison mostra o que eu tenho há um tempinho pensado. O Vasco, ele tem problema de dinheiro, sim. Tem problema de dinheiro, sim.
Mas hoje a postura do Pedrinho de toda vez ir à entrevista coletiva, bater na tecla que tá duro, que tá ruim financeiramente, que o Vasco tá quebrado financeiramente, que os cofres estão vazios, é uma postura de falar sempre pro mercado, olha só, mercado, o que a 777 fez aqui, o que a 777 inflacionou o mercado com relação ao Vasco, acabou. O Vasco não terá mais o mercado inflacionado. Porque a empresa norte-americana ela inflacionou o mercado pro Vasco, tá? O Vasco era um clube que pagava 500 mil por mês para Galdames, Rossi e Rojas. O Vasco era um clube que pagou 13 milhões para Léo Pelé, para Lucas Piton, para Léo Jardim. O Vasco é um clube que pagou 19 milhões por Cleiton, 50 milhões por João Vitor. A 777 ela inflacionou o mercado para o Vasco. Então o Pedrinho ele vem para o Vasco da Gama muito nesse objetivo de fazer uma disruptura, de quebrar tudo que a 777 iniciou com relação a inflacionar o mercado. E até um recado para o mercado de tipo, ó, a gente não tem grana para negociar. Mas tem, tá? É só uma... Só tô mostrando para vocês o que eu tô pensando que tá acontecendo. Porque, imagina, vamos lá. Se o Pedrinho vira na entrevista coletiva e fala, o Vasco tem dinheiro e a gente vai comprar jogador. O papo para conversar com o empresário é outro. Porque o empresário vai pensar, vai entender que o Vasco tem grana, então pode subir os valores. Agora, se o Pedrinho chega numa entrevista coletiva e fala, olha só, eu tô sem dinheiro, como ele tá fazendo, o papo com o empresário vai ser outro também. Porque o empresário vai falar, pô, o Vasco tá sem dinheiro. Então não adianta ficar pedindo muito aqui, porque eles não vão ter condições de dar. Então é uma estratégia eu acho muito legal que o Pedrinho está utilizando e eu creio que é uma estratégia por causa disso. Porque o Vasco busca o Richarlison que não tem um salário barato. O Vasco sentou para conversar com o Renato Gaúcho, sabendo que o Renato não ia pedir um salário pequeno. O Vasco se interessou por Luiz Castro, sabendo que o Luiz Castro não ia pedir um salário pequeno. Então assim, esses movimentos mostram que o Vasco não está rico, mas também não está duro quanto o Pedrinho vinha falando. Mas enfim, movimentos de mercado do nosso Cruz Maltino. E não é apenas de Richarlison, né? Porque hoje também tivemos uma informação bem interessante de que o Vasco tem interesse em um atacante que foi um dos grandes nomes do Talleres de Córdoba e talvez tenha sido até o plano B, seja até o plano B para esse centroavante, né? O Vasco ele vai querer um centroavante nessa janela de transferências, vai contratar um atacante. O Vasco não tem por objetivo ficar apenas com Pablo Verratti para a temporada de 2025 e, por isso, nomes estão sendo procurados. E a informação que tivemos agora há pouco da imprensa argentina é que Sante Ponte, um jornalista argentino, trouxe a notícia de que Federico Girotti, ou Girotti, creio que é assim que se pronuncia, do Talleres de Córdoba, é um nome que interessa ao Vasco da Gama, e não apenas ao Vasco, como também ao Corinthians. Ramon Dias teria pedido esse nome para a diretoria do Clube Paulista. Para quem não conhece, Federico Girotti Bonanza é um atacante de 25 anos de idade, argentino, 1,85 m, cria das categorias de base do River Plate, que passou pelo River, passou pelo Talleres e pelo São Lourenço, que foi um dos grandes destaques do campeonato argentino nessa última temporada, com exatamente 14 gols marcados e uma assistência. Esse atleta, de acordo com informações da imprensa argentina, está na mira da diretoria. Cruz Maltino é um nome de interesse aí que o Vasco da Gama busca para a próxima temporada. É o Vasco aí realmente tentando negociar nomes, tentando buscar nomes, planejando o seu ano de 2025 na tentativa de montar o elenco. Bons nomes? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, é um vídeo mais curto, mais rápido, express, né? Podemos falar assim, mais cheio de informações, essa informação bombástica, urgente de Richarlison na colina. Talvez Vasco sem grana não seja tão sem grana assim, meu amigo. Pedrinho aí suas ideias. Valeu? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.